Finalmente, bem-vindo a todos. É um prazer estar aqui oferecendo, estar participando do evento da LabDigi. E falando desse tema, que é um tema bastante interessante, a proposta que eu venho trazer o público iniciante e intermediário, mas num tema que é importante desde quando você começa a ter os primeiros contatos com geotecnologia, a partir do momento que você começa a entender, você passa daquele primeiro momento em que você não softwares, para aquele momento em que você já compreende que os softwares podem te oferecer e você quer um pouco mais, né? Você começa a ter em produzir dados e prever situações e permitir que você tenha algum poder de decisão ou de interpretação de cenários a partir desses dados. Ou seja, você deixa de ser aquele usuário leigo e começa a ter interesse em extrair informações de maior qualidade e que possam interferir em processos decisórios. Claro que como a gente vai falar, tendo um foco um pouco mais na modelagem ambiental, esse discurso vai mais, obviamente, para o pessoal que trabalha na área ambiental, porém, boa parte das análises e das ferramentas, noções e procedimentos que eu vou abordar, elas não são exclusivas para a modelagem ambiental. Né? Como o nosso intuito é uma palestra, uma fala mais abrangente, né, para um público mais variado, em níveis de conhecimento em GIS, em SIG, né, que a gente vai falar de alguns pontos que são importantes para qualquer tipo de modelagem, não apenas ambiental. Né. Bem, como o colega Thales informou, vocês enviando as perguntas, eu recebo aqui, eu estou como apresentador nesse momento, né? Então aparece para mim as perguntas que parem como um pequeno pop-up aqui na minha tela e eu vou dar preferência para responder as perguntas ao final. Tá? Vocês estão vendo aí na tela meu e-mail também, meu e-mail do sistema LabGIS, e caso vocês tenham, caso eu não consiga, né, de repente o nosso tempo é um pouco curto, ao final vai desenvolver aí a nossa conversa e as perguntas que vocês vão fazer ao final. Caso eu não consiga responder a todas as perguntas no teste, vocês podem me enviar um e-mail que eu faço tudo possível para retornar com as adequadas respostas. E também, obviamente, se houver alguma pergunta aí muito elaborada que eu não me sinta capaz de responder sem dar uma revisada em alguma coisa, eu também me disponho a responder em seguida. Né? A modelagem ambiental em si é muito vasta. Né? Os conceitos são muitos, as noções e os princípios são comuns a vários procedimentos, mas a gama de variáveis, de situações, de fenômenos possíveis de se avaliar e obviamente não tem como a gente, como uma pessoa só, tem experiência em todas essas possibilidades. Então pode acontecer de uma pergunta ou outra eu não conseguir, ou mais, né, mais do que uma ou outra, eu não consegui responder de imediato, mas aí eu me disponho a depois responder por e-mail. Bem, pessoal, eu dividi a nossa palestra em 6 temas. Né? A questão da tradução do fenômeno, de fenômenos ambientais ao ambiente computacional, os modelos numéricos de terreno, processos de interpolação, análise multicritério, álgebra de mapas e validação de metodologia de resultado. São alguns itens, alguns deles são procedimentos, alguns são métodos de geoprocessamento, propriamente dito, outros são processos de planejamento, outros são cuidados que a gente tem que ter e outros são conceitos que a gente tem que conhecer. Né? Então eu pensei nessa palestra de uma forma semelhante ao que eu faria na aula de introdução a uma disciplina, por exemplo, modelagem ambiental, na qual eu quisesse passar para vocês algumas noções do que é importante antes da gente começar a lidar com modelagem ambiental. Né? Alguns desses pontos são baseados em algumas situações já vivenciadas, outras são situações de bibliografia que já foram identificadas, outras foram experiências próprias em algumas linhas de pesquisa, e por aí vai. Então a ideia é ser mais realmente um mundo informal aí em cima desses elementos. Vamos começar então. Uma introdução, eu peguei essa definição que vocês estão
visualizando aí para atualizar a tela para vocês. Uma das definições possíveis aí para modelagem ambiental, eu peguei de um periódico que, na verdade, é um periódico até orientado a um público também iniciante nesse sentido, porque é um periódico organizado a partir do pesquisas de iniciação científica. Eu achei interessante porque é bem sucinto, né? Bem simples, mas nos dá uma boa noção. Em linhas gerais, a modalidade é qualquer abstração do mundo natural com algum poder de prever eventos com base em princípios gerais. Eu destaquei o termo princípios gerais, porque esses princípios são importantes, porque a gente tem que compreender que, na verdade, esses significados. Deixa eu botar isso de uma outra forma aqui. Eles são, esses princípios gerais, né, eles são identificados a partir da observação e análise dos fenômenos do mundo real. Mas primeiro, para conseguir chegar a esses princípios gerais que vão servir de base para a nossa modelagem, a gente precisa compreender, né, a partir da análise, como se dá o comportamento desses fenômenos. Interação entre as variáveis da. Eu vou mudar aqui o aplicativo para ficar melhor para a gente visualizar. Só um instantinho. Deixa eu. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu.
conseguir aqui mitigar o probleminha que estava acontecendo. Atualizou. Bem, então dando continuidade, a gente identifica então a interação entre as variáveis que compõem e influenciam os fenômenos. E assim, de que maneira os fenômenos são gerados, ou intensificados, ou mitigados, e a gente tem certa margem para conseguir, por fim, prever os eventos com base nesses princípios gerais. Então, esse ciclo, né, que se estabelece é que nos permite identificar como os comportam, ter um certo conhecimento acerca do que esperar no comportamento desses fenômenos. Reparem que os princípios gerais são gerados a partir da observação do fenômeno. As variáveis, identificamos as variáveis que compõem e influenciam os fenômenos e a interação entre elas, de que forma elas interagem, e aí a gente consegue chegar a esses princípios gerais. E a gente acha princípios gerais na geração de um modelo, né, na constituição de um modelo. Um ponto que sempre considerar é que a natureza, né, ela é infinita em detalhes e possibilidades de escala de análise, enquanto o ambiente é bastante limitado quanto às formas de representação, armazenagem e processamento dos dados e as informações. Em função disso, precisa de instrumentos, modelos conceituais para a gente conseguir traduzir o comportamento dos fenômenos do mundo real para o ambiente computacional. Por exemplo, o conjunto de geoobjetos, associados aos geoobjetos, ele é utilizado para traduzir o comportamento de dois tipos de superfície. Né? Os fenômenos que têm limites bem definidos, os elementos ou fenômenos, né, do mundo real que têm limites bem definidos, eles podem ser de dois tipos, superfícies discretas ou abstratas. São aquelas que a gente percebe facilmente no mundo real, como, por exemplo, os limites de lotes urbanos, os limites de ruas. Né, eles, de fato, existem no mundo real, nós podemos somente dados sobre eles. E existem também aquelas superfícies que são abstratas, como, por exemplo, os recortes territoriais, né, de estados ou de municípios, de conservação, que não existem no mundo real. Eles são abstrações, eles são convenções que nós criamos. Mas observem que nesses dois casos a gente consegue visualizar esses objetos e utilizá-los para gerar dados. Né? E eles podem ser de dois tipos, com topologia, onde a gente geralmente está buscando mostrar como esses elementos interagem entre si, por exemplo, uma rede de migração de espécies ou uma rede hidrológica, né, no qual o comportamento em determinado usa esse termo para falar daqueles elementos, aqueles fenômenos que unidos ou mesmo que cobrem a superfície do planeta inteiro, como por exemplo a variação de altimetria, o relevo. Né? Mesmo que seja um relevo subaquático, enfim, ele cobre a superfície, o relevo acaba e não tem mais relevo. Né? A variação de temperatura, a pressão atmosférica, concentração de gases na atmosfera, enfim, são fenômenos que eu posso medir em qualquer lugar da superfície ou acima da superfície. Pode ser que eu encontre temperaturas zero, abaixo de zero, mas ela existe e eu posso medir. Não há um limite onde acaba a temperatura. Diferente das margens de um lago, por exemplo, ele tem esse limite. E nós utilizamos os conceitos de geocampo para poder traduzir o comportamento desses elementos no ambiente computacional. E esses conceitos são polígonos adjacentes, né, onde as linhas dos polígonos não representam de fato os limites precisos, mas sim a faixa de transição, como por exemplo aí os climas do Brasil, as regiões climáticas. Aquela linha ali, por exemplo, entre o equatorial e o tropical é uma linha que a gente estima que esteja uma faixa de transição. Né? A outra forma de representar, na verdade não de representar, mas de traduzir esse comportamento através de amostras, é muito comum para dados de temperatura, pontos cotados altimétricos. A gente traduz o comportamento desse fenômeno através de amostras. E cada amostra tem um valor. É uma forma muito comum de se extrair dados e às vezes
gerar dados, na verdade, aferir desses dados, e às vezes é o primeiro formato, né, a primeira maneira que a gente consegue traduzir o comportamento de uma variável, um fenômeno, por aí vai. Outra forma é a tesselação. Não, pulei as isolinhas, né? As isolinhas servem colorida para destacar a diferença de valores, mas as isolinhas representam um local, né, ali bem sobre a linha, onde a gente estima que o valor de uma variável seja constante. Ou seja, ao longo da mesma linha, o valor é constante. Quando a gente fala de isolinhas, a gente pensa, é muito comum que a primeira que a gente pense seja de as altimétricas, as linhas isométricas, enfim, onde todos os pontos, enfim, sobre uma mesma linha, eu estimo que tem o mesmo valor da isolinha. Reparem como é que ela serve bem para exibir para a gente a variação do comportamento desses gradientes. Comum é a tesselação, é um outro conceito no qual a gente divide a nossa área de estudo, a nossa área que a gente está medindo, enfim, em células regulares. Aí no exemplo eu estou utilizando células no formato de quadrados, mas poderia ser regulares, triangulares, hexágonos e por aí vai. Né? E associamos valores a cada uma dessas células. Esses valores representam a variação geográfica. E a gente pode associar, por exemplo, cores diferentes a essas células para poder representar melhor a variação. E por último, outro momento é o TIM, que é a rede triangular irregular. Né? A sigla vem do inglês Triangular Irregular Network, e ela consiste na formação de umas faces triangulares, onde a altura dos vértices dessas faces, né, ou seja, o eixo Z, o eixo tridimensional, se dá em variável. No caso, é um exemplo aí com relevo. Né? Então, os vértices dos triângulos vão receber um valor associado ao time transformado num modelo tridimensional a partir disso. Então, essas são as principais formas que a gente tem de traduzir o comportamento dos fenômenos e elementos. Reparem que, mesmo assim, é um conjunto muito limitado de possibilidades, né, em comparação a como eles se apresentam na natureza. Baseado no modelo da técnica de modelagem de objetos para aplicações geográficas, que é um dos mais utilizados. E, em muitos casos, quando a gente fala de superfícies contínuas, ou seja, por exemplo, altimetria, variação de altimetria, né, de temperatura, de densidade de ocorrência de uma espécie. Observe que não estou falando da ocorrência em si, a ocorrência pode ser pontual, né, e discreta. Falando da gradiente de densidade, declividade, índice de ocorrência de algum nutriente de solo, por aí vai. Muitas vezes a gente precisa, é necessário para a gente fazer uma análise ou gerar um bom modelo, que a gente estime o comportamento do fenômeno nas áreas onde não foi realizada a medição, para que a gente chegue a um modelo adequado do comportamento espacial ao longo de toda a nossa área de estudo. É muito comum que os dados cheguem para a gente na forma de amostras ou isolinhas, mas eu preciso saber também qual é o valor daquele fenômeno, daquela medição, enfim, onde a amostra não cobre, ou seja, nos espaços vazios desses dados. Nesse caso, é muito comum que a gente opte por fazer uma interpolação. Uma explicação simples para a interpolação é a partir do objetivo dela. Né? O objetivo da interpolação é estimar valores desconhecidos de uma variável a partir de valores conhecidos, né, que a gente obteve através de amostragem ou experimentação. Na prática, é a gente estabelecer um gráfico amostral. Hoje em dia existem já tantos métodos prontos de interpolação que dificilmente a gente tem que criar um novo. Né? Mas, na prática, o que é feito é, a partir da distribuição dos valores de amostra, das ocorrências, né, dos valores de amostra, a gente criar uma equação que se encaixe no padrão da variação do fenômeno que a gente está estudando. Então, a interpolação, os métodos de interpolação, eles foram gerados a partir do estudo de diversos fenômenos, né? O estudo de áreas exploratórias que geraram amostras também, né? Qual foi possível para poder
chegar a uma aproximação do comportamento esperado. Né? Por exemplo, nesse caso, a nossa equação que está representada pela linha verde descreve muito melhor o resultado do que a linha vermelha, mas observe que a vermelha também não erra, né? Com base nas amostras. Porém, há de se convir que, na falta de outras amostras adicionais, a gente acaba interpretando que a verde é mais adequada. O que nem sempre é verdade. Talvez fosse necessário mais amostras para a gente poder verificar qual curva que está batendo ou não. Às vezes é simplesmente uma opção pelo interpolador adequado. Mas há uma peculiaridade no uso de interpolação para modelagem espacial e, consequentemente, para modelagem ambiental espacial também. A localização e a distância dos objetos é uma componente importante no processo de interpolação. Nem sempre é a distância que vai determinar o peso do valor, ou seja, o valor que a gente está estimando. Nem sempre ele é a variável determinante, mas ela vai ter sempre uma importância porque a gente vai estar tratando com dados espaciais. Do lugar onde ele quer estimar os pontos amostrais mais próximos. Né? Isso acontece porque a boa parte dos interpoladores pergunta para a gente qual é o raio de busca, enfim, inclusive eu vou dar um exemplo já sobre um interpolador que faz justamente isso. E ele vai estabelecer algum método para avaliar as amostras que estão dentro desse raio de busca. Né? O valor dessas amostras, eles vão entrar como variáveis, né? Vão substituir variáveis dentro do polinômio, dentro da equação que se estabelece para o interpolador. E aí o software vai fazer, e agora para o item 4, ele vai atribuir um valor para esse valor antes era desconhecido. E aí ele move-se para a próxima célula. É muito comum que a interpolação resulte, né? Falar na maioria talvez seja um exagero, mas boa parte dos métodos de interpolação resulta num dado com base no conceito de tesselação, né, no qual você vai ter um dado onde cada célula vai ter os valores estimados pelo interpolador para aquela área. Então, o que o software faz é ir calculando célula a célula nesse novo dado que ele criou, o valor médio, tendo como base as amostras mais próximas. De fórmulas agora, porque eu vou dar um exemplo já com uma fórmula. Vou mostrar para vocês aí um exemplo. Mas a ideia é essa, é a gente pegar amostras, ou pegar isolinhas, ou outras formas de dados, né, e gerar um modelo onde a gente estima o gradiente de variação de algum fenômeno. Então a gente tem que entender a possibilidade de interpolação. Existem interpoladores com outros objetivos também. Né? Os interpoladores têm como objetivo simplificar, diminuir a amplitude de variação de algum dado, minimizar problemas de discrepância de valores em área, enfim, mas esse modelo que eu apresentei é o mais comum quando a gente fala de análise espacial de variáveis ambientais, como a gente dito. E um bom exemplo é o IDW. Um exemplo dentre esses que a distância tem sim um peso determinante, talvez o exemplo mais comum, mais claro, que é o inverso distance weighted, ou ponderação pelo inverso da distância. Ele se baseia em um princípio de que alguns fenômenos, o comportamento está relacionado, mas o que está mais próximo está mais relacionado ainda. Né? Ou seja, as amostras mais próximas do local terá mais influência sobre esse valor do que as amostras distantes. E o IDW tem uma fórmula relativamente simples. Vamos supor que eu queira... Observem ali a primeira fórmula, né? Eu quero identificar qual é o valor daquele ponto que está em vermelho. Ele não é uma amostra, ele é um ponto
desconhecido. Amostrinha, essas 5 amostras verdes aí dentro do raio de busca que eu estabeleci. Como é que ele vai chegar ao valor da variável para esse local ali que está marcado como vermelho que ele desconhece? Ele vai pegar o somatório da multiplicação entre o valor de cada amostra perto, né, e vai dividir pelo peso da distância de cada amostra. E percebem que esse WI, que é o peso da distância, ele é igual a distância mesmo, em unidades lineares, entre o lugar que eu quero estimar e cada uma das amostras, sendo que essa distância está no denominador e ela está como sugestão com peso 2. Tá? O peso 2 aqui é um exemplo. Esse peso, na verdade, que é o expoente da distância, é a parte que nós parametrizamos nesse interpolador. A gente parametriza duas coisas principais quando a gente trabalha com W. Ou o número de amostras mínimo a ser utilizado no entorno da área que a gente quer estimar o valor, né, em cada uma das áreas. E esse que a gente está utilizando como exemplo o 2. E aí a fórmula simplificando um pouco, fica 34 que eu observo de uma das amostras, multiplicado por 1 sobre a distância ao quadrado. Aí a gente simplificou a fórmula, ficou logo sobre a distância ao quadrado. Né? E a distância para essa amostra, do número 34, era apenas 1 metro de distância, 1 quilômetro, enfim, qual for a cidade, elevado ao quadrado. A amostra é a amostra cujo valor é 33, sobre a distância ao quadrado. No caso, aí a distância é 2, então 2 ao quadrado. Isso se repete. A distância é 2,5, que é novamente ao quadrado. Para a outra amostra, o valor é 30 e a distância é 3, novamente ao quadrado. E para a última, o valor da amostra é 22 e a distância é 4 sobre 2. E aí reparem que é tudo isso dividido pelo somatório dos pesos das distâncias. Fazendo esse cálculo 34. Né? O que puxou isso um pouco para baixo foi que as outras 3 amostras são valores mais baixos que 33. Porém, como elas estão mais distantes, elas não tiveram influência tão alta para poder puxar muito mais para longe de 33. Ficou próximo a 33, o resultado mais próximo. Então reparem que houve uma influência das outras amostras, porém foi menor do que a influência das amostras que estavam mais próximas. Essa é que aí você mexendo nesse expoente, botando 4 em vez de 2, ou botando 1, ou botando 0,5, né, meio em vez de 2, você vai variando a influência da distância sobre esse resultado. E é muito comum que a gente utilize algumas análises exploratórias para poder identificar qual é a melhor ponderação aí para a distância. É muito comum que a gente gere modelos. O peso 2 geralmente é o mais recomendado porque vários fenômenos funcionam muito bem com o peso 2. No cenário que você está avaliando, do 2 não seja mais adequado. Daí a necessidade de estudos prévios, fazer uma análise bibliográfica antes, verificar se já há outros estudos semelhantes em áreas semelhantes, que você pelo menos começar a sua análise exploratória a partir desses. Né? E o dos interpoladores, em geral, é um modelo numérico de terreno, que é um modelo, né? Uma definição, pegando uma definição dada pelo pessoal do INPE, né, é que um modelo numérico de terreno é temática computacional da distribuição de um fenômeno espacial que ocorre dentro de uma região da superfície terrestre. Muitas vezes, quando algum dado para gerar um modelo, e aí a gente está falando mesmo de modelos de fato, né, a gente tem como resultado um modelo numérico de terreno. Na verdade, o objetivo sempre do processo de interpolação é chegar a um modelo numérico de terreno. O mais comum é que os modelos numéricos de terreno se relação também, ou no TIM. Essas duas imagens aí estão com aplicação de cores aí diferentes, enfim. Observem que na primeira imagem, da esquerda, eu tenho
eu não percebo a triangulação. Na verdade, ela até tem um efeito aí um tanto tridimensional, por posicionamento de uma sombra, enfim. Mas observe aqui na imagem da direita, a gente percebe que a superfície é formada por faces. Isso é bem nítido nos objetos que estão à direita, né? São dois modelos numéricos cuja variável que está sendo representada ou traduzida, ou enfim, é a altimetria. Nos dois casos está tendo simulações de sombra para poder realçar essa impressão de 3 dimensões, né, porque as duas são visões verticais, a gente está vendo de cima, né? Utilizou aí nas duas imagens o efeito de sombra para passar melhor a imagem de a percepção de 3 dimensões, mas um está com base no conceito e no outro está com base no conceito de TIM. Os dois já com tratamento de cor aí por cima. E os modelos numéricos de terreno, eles são uma forma muito eficiente para a gente representar e analisar os gradientes de variação de fenômenos que se comportam como supercontínuos. Tá? Porém, a gente também pode aplicar modelos numéricos de terreno sobre fenômenos que são superfícies discretas. Inclusive, no caso da imagem da direita, a gente tem aí estruturas que são estruturas de áreas edificadas, né? E edifícios, rodovias e edifícios, são objetos discretos. Eu consigo ver claramente os limites deles no mundo real. Inclusive, existem dois tipos de modelos de terreno que trabalham com altimetria que são aplicados, no qual um tem o objetivo de trabalhar apenas com o relevo da superfície terrestre, ou seja, do relevo do fato, e esse tem como objetivo trabalhar com os objetos apenas de superfícies contínuas, que é o MDT, Modelo Digital de Terreno. Né? Em geral, a partir da interpolação de dados de curvas de nível altimétricas e pontos cotados altimétricos. Então ele é gerado a partir de uma interpolação. E um outro modelo digital também, que trabalha com altimetria, é o modelo digital de elevação. A diferença entre eles é que o digital de elevação, nos métodos padrão de geração dele, ele considera também a altimetria dos objetos que estão sob a superfície. Ou seja, se tiver um edifício, se tiver alguma estrutura suficiente para ser significativa na resolução espacial desse dado, o modelo digital de elevação ele vai pegar, ou seja, ele vai considerar esses objetos. Isso acontece na maioria dos casos, na maioria dos modelos de elevação, porque é muito comum que os modelos digitais de elevação sejam gerados a partir de técnicas de sensoriamento remoto, inclusive orbital, na qual o sensor dispara um feixe de energia, radiação eletromagnética, e como o sensor saber é uma palavra meio ruim para a gente usar para a máquina, né? Mas vamos pensar dessa maneira que não está completamente errado. Informação, para melhor dizer, da sua altitude em relação ao solo. Né? A radiação eletromagnética ela se propaga na velocidade da luz, uma velocidade constante, por mais que haja refrações na atmosfera, há uma pequena diferenciação, é praticamente constante, pode-se considerar que é constante. Então ele tem a distância padrão, esperada, digamos assim, ou seja, que seria o nível do mar. Né? Ele tem a velocidade do pulso de energia que ele... E ele pode avaliar o tempo que esse pulso leva para voltar para ele após ser refletido. Então, na verdade, ele tem o tempo e a velocidade. Com o tempo e velocidade você calcula a distância. Ele tem também a distância padrão do nível do mar. Com base nisso, ele consegue avaliar qual é a altimetria da superfície. Né? Mas se tiver um objeto sobre a superfície, esse objeto será também contabilizado, por assim dizer, ao gerar esse dado. Né? E outro ponto interessante desses numéricos de terreno é que eles permitem, e aí isso é muito mais comum para o relevo, mas também é válido para outros variáveis, né? Permitem realizar análises tridimensionais, como por exemplo cálculos de volume. Né? Um exemplo clássico da aplicação, isso é muito utilizado, né? O cálculo de volume, porque o TIM facilita esses cálculos de volume, porque eles já são superfícies geometricamente mais simples para o software trabalhar. Né? Triângulos e prismas formados por faces triangulares
dá uma certa facilidade de cálculo para o software, né, para a capacidade de processamento deles. E então a gente consegue calcular o volume, e isso é muito calculado, por exemplo, para verificar áreas não, né? O volume de reservatórios de água, por exemplo, o volume explorado na área de mina, mas também pode ser utilizado para outros objetivos, né, relacionados à modelagem ambiental. Bem, também é possível utilizar modelos numéricos de terreno, e aí seria um exagero afirmar que apenas, mas preferencialmente, porque teria que ter outro modelo de aplicar isso, teria que, na verdade, discretizar para poder conseguir. Com o caso de modelos numéricos de terreno, com base no conceito de tesselação, ou seja, onde a nossa área de estudo está dividida em grades, eu posso aplicar também procedimentos de álgebra de mapa, que eu vou comentar já já o que é, para chegar a cumprir objetivos multicritério. É muito comum que análises multicritério passem por álgebra de mapa, vou já mencionar o que é isso. Tá? E também a geração de índices. A gente depende, na verdade, da possibilidade de realizar operações algébricas sobre mapas para chegar à geração de índices e a algumas das nossas análises. A álgebra de mapas, ela não é complicada de compreender. Na verdade, ela é bastante simples. E ela pode, de fato, ser muito simples ou ser muito elaborada. Depende de qual é a complexidade da operação algébrica que você vai estabelecer. E a gente utiliza a álgebra de mapas quando a gente tem um dado em formato matricial, ou seja, na forma de uma matriz de células. A gente pode pensar nisso como um arquivo de imagem, de fato, um TIFF, por exemplo, na qual as células dessa matriz são análogos aos pixels dessa imagem. Né? E são os valores que estão nesses pixels que representam o comportamento da variável a ser analisada ou modelada. E a álgebra de mapas consiste em eu aplicar operações algébricas sobre o valor desses pixels. Né? Que eu posso aplicar sobre uma única camada, por exemplo, pedir para o software multiplicar por 2 o valor de todos os pixels, por exemplo. Né? Vamos supor que eu estou avaliando o volume de um reservatório, por exemplo, eu falo, e se esse reservatório fosse 2 vezes mais profundo? E se ele fosse 2 vezes mais raso? Então eu aplico o ajuste dos pixels, por exemplo. Né? E se eu tivesse uma concentração 2 vezes maior de tal espécie? E se a precipitação fosse 2 vezes maior quando eu for fazer uma modelagem hidrológica de escoamento superficial, por exemplo? E por aí vai. Então eu posso aplicar simplesmente um cálculo sobre todas as aulas de uma vez. Ou eu posso fazer cálculos utilizando mais de um dado. Né? Tendo um dado matricial, eu posso aplicar desde operações simples, como adição, que é o caso do exemplo que está aí. Eu tenho 2 dados, considerando que eles estão adequadamente georreferenciados, ou seja, estão adequadamente sobrepostos, né? Eu posso pedir para o meu software simplesmente somar o valor dos pixels desses 2 dados. E isso dado como resultante. Para dar um exemplo de um procedimento de álgebra de mapas, que inclusive a gente utiliza em um dos nossos cursos, um curso que eu acabei de oferecer mais uma turma desse curso, no curso de análise espacial de bacias hidrográficas, que é um curso que a gente faz vários processos de modelagem. A gente gera vários modelos, a gente gera modelos de escoamento superficial, de fluxo de escoamento, de acúmulo de fluxo, de densidade de drenagem, de declividade, e por aí vai. Gera um índice de rugosidade, enfim, vários procedimentos. E em um deles, a gente, ao gerar o dado de acúmulo de fluxo, a gente utiliza como peso nesse processamento o dado de precipitação. A gente pega a amostragem de estações meteorológicas na nossa área de estudo, a altura da lâmina d'água em milímetros. Só que eu preciso saber qual foi o volume que precipitou, e não só a altura da lâmina d'água. Eu faço um cálculo sobre esse dado da lâmina d'água, que eu já vou gerar a partir de uma interpolação. Eu tenho que interpolar as amostras de pluviosidade
para chegar a um dado na forma de tesselação, no conceito de tesselação, que seja um dado matricial estimando qual é a lâmina d'água em toda a minha área, né, o gradiente de variação. E eu fiz isso com uma resolução espacial de 30 por 30 metros, ou seja, os meus pixels têm 900 metros quadrados de área cada. E aí eu, na verdade, não a altura da lâmina d'água, mas qual foi o volume que precipitou em cada um desses meus pixels. O que eu faço então? Eu pego esse meu dado, né, que está lá com o valor da lâmina d'água. A lâmina d'água é o quê? É a altura, só que está em milímetros. Então eu passo ele para metros. A primeira coisa que eu vou fazer é isso, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 1000 para poder passar para metros. E vou multiplicar todos os pixels, né, por também. O que eu estou fazendo? Eu peguei a altura em milímetros e passei para metros. Então eu tenho a altura desse paralelepípedo. Vamos dizer agora, pensar já tridimensionalmente, né? E multipliquei todos eles pela área da base. Porque a área da base era constante, todos os pixels têm o mesmo tamanho, é uma grade regular. Né? Ao fazer isso, o que eu fiz de volume do paralelepípedo? Né? Multipliquei a área da base pela altura. Qual era a variável? Era a altura da lâmina d'água. Eu tinha o gradiente de variação. Né? Então eu gerei um modelo que me dava o volume, uma estimativa, lembrando que o modelo é sempre uma estimativa, do volume da água precipitado em cada. E depois eu rodei a ferramenta de acúmulo de fluxo. Né? Só que ao invés dele simplesmente contar quantos pixels voavam na direção do outro, ele pegou o cálculo do volume e considerou que se o pixel A escorre para o lado B, que escorre para o lado C, no pixel C, né, eu tenho o acúmulo do fluxo de A, de B, mais o que precipitou em cima de C. Essa é a ideia de um modelo de acúmulo de fluxo. Observem que para eu chegar nesse modelo, que é um modelo de escoamento superficial, né, acúmulo de fluxo por escoamento superficial, eu tive que, na forma de amostras, né, o que foi a forma como os dados chegou para mim, foi a forma com que foi possível aferir esses dados de precipitação no mundo real. Né. A precipitação, o gradiente de variação da precipitação se comporta como uma superfície contínua, eu posso medir em qualquer lugar, pode ser que dê zero de precipitação, mas eu estou medindo, eu posso medir essa variável. E ela não tem um limite bem definido. Ela se comporta segundo um gradiente. Então eu peguei esse dado, que é uma tradução de um comportamento de superfície contínua, só que eu precisava dele num modelo que me desse uma estimativa do comportamento para a área inteira. Então, a partir dessas amostras, eu dei um interpolador, que no caso foi inclusive o IDW, ele é muito utilizado para estudos pluviométricos. Eu peguei o IDW, apliquei o parâmetro, qual foi o parâmetro de raio, não lembro de cor, mas o peso foi inclusive até 2. E ele estimou, dando para mim como resultado dado matricial, de análise multicritério. Né? Ela é muito de gerar modelos, como foi o exemplo que eu dei agora. Eu não dei um exemplo específico de análise multicritério, né? Porque eu vou tratar de análise multicritério logo em seguida. Mas dei um exemplo aí com base no modelo ambiental, sim, um modelo de escoamento superficial. Eu poderia ainda tornar esse modelo do meu exemplo um modelo mais detalhado, mais completo, se eu inserisse outras variáveis que dar o acúmulo de fluxo. Eu poderia, por exemplo, ter um dado que me informasse, de acordo com o tipo de solo, o quanto que infiltra a célula do meu dado matricial. Eu teria um dado com o quanto precipitou em volume e também o quanto infiltra. Eu poderia subtrair uma coisa da outra. Por exemplo, subtrair do volume precipitado o quanto. E aí eu teria um dado, um resultado no final, né, um modelo de acúmulo de fluxo já tirando o que infiltra, ou seja, seria na verdade o escoamento superficial que já considerou o quanto infiltrou, ou seja, já fez um ajuste a mais. Mas aí eu começo a cair para uma análise, um modelo, né, que vai ser gerado a partir de uma análise com múltiplos critérios. O meu critério deixa de ser apenas o volume precipitado. Eu tenho outro critério,
que é o volume infiltrado. Outro critério, que é a cobertura do solo, tem áreas pavimentadas ou não. Se tem, por exemplo, represas, se eu vou ter cobertura vegetal, então eu posso começar a transformar isso numa análise multicritério que vai me dar um modelo muito mais elaborado, né? Muitas das vezes esse é o objetivo de uma análise multicritério, chegar a um modelo mais próximo possível da realidade, que na verdade é o que a gente sempre quer. Ainda sobre álgebra de mapas, tem algumas informações que são importantes, algumas observações que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer álgebra de mapas, e isso poupa bastante o tempo ter isso em mente, principalmente quando a gente não está ainda acostumado a revisar álgebra de mapas ou validar com as ferramentas de primeira vez. E isso varia pouquíssimo de um software para o outro. É algo que você tem que estar atento sempre. Tá? Esses 5 itens eu coloquei, na verdade 4, e apontei alguns outros fatores, que alguns variam de um software para o outro, é que a presença de zero, quando você vai realizar os cálculos de multiplicação e divisão, vão zerar o seu resultado. Então, se você tem pixels com valor zero, cuidado ao realizar cálculos de multiplicação e divisão, porque todo número multiplicado ou dividido por zero é igual a zero. Um outro ponto é que quando você vai fazer álgebra de mapas com várias variáveis, com vários dados, você está montando uma equação, né, na qual você informa para o software que as variáveis é o valor que está nos pixels daquele dado. Então, na prática, isso é sim uma equação típica, sujeita a todas as normas de uma convencional. Né? Então, as ordens das operações de divisão e subtração, por exemplo, elas podem influenciar no resultado. Então, é muito comum que ao montar a sua linha de comando, você tenha que utilizar, por exemplo, parênteses para estabelecer quais operações têm que ser executadas antes. Né? Um outro ponto é a ocorrência de valor nulo. Observem aí no nosso caso, dessas 3 imagens aí, as que estão em vermelho e lilás. Na verdade, as duas de cima, a entrada foi feito um somatório e o terceiro dado é a saída. Reparem que os pixels cinza, mesmo quando tem valores dados em um dado, e mesmo sendo simplesmente soma, isso não costuma ser um problema. Né? Porque o que ele vai fazer, por exemplo, se os pixels do segundo dado ali tivessem o dobro do valor do anterior, ele ia somar, continuar somando. O problema é quando há um deslocamento de georreferenciamento ou quando você tem pixels de tamanhos que não são múltiplos entre si. Um dado não é múltiplo do outro na resolução espacial. E aí existem formas de trabalhar. Alguns só mais, outros vão aplicar um modelo padrão. Né? Vão aplicar ajustes, enfim. Você pode fazer algumas... O ideal é que verdade, reduzindo a resolução espacial do dado de melhor resolução espacial, sempre o seu modelo é quase que sempre a mesma precisão do seu pior dado. É que nem corrente, né? A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Isso vale para modelagem também. Né? Raramente a gente consegue mitigar completamente ou de maneira aceitável baixa precisão que está no meio do nosso processo lá de modelagem. Okay? Isso, múltiplos que eu falo é quando um pixel tem valor 2 e o outro tem 4. Porque aí mesmo que você tenha pixels de tamanho... E aí o software consegue verificar a sobreposição. O problema é que eles não são múltiplos. Por exemplo, você tem um dado com pixel tamanho 5 e o outro com tamanho 7, por exemplo. E isso vai gerar um problema que os softwares oferecem maneiras diferentes de mitigar. Né? E também tem a possibilidade de você interpolar, suavizando, entre aspas, né? Retirando a precisão desse para maior que é 7, aí você consegue fazer álgebra de mapas. O mais correto, na verdade, é você ter controle total sobre essa... Total é quando a gente trabalha com dados. Todo dado é gerado com erro e com modelagem mais ainda. Mas o ideal é que você consiga ter uma parametrização de que maneira que seja de maneira adequada a álgebra de mapas. Então,
Bem, e o último do que eu resolvi citar é que os softwares oferecem parâmetros de ignorar os pixels nulos. Eles oferecem a possibilidade de você, ao executar o álgebra de mapas, falar, olha, eu não quero considere nulo, dizer que o resultado tenha pixels nulo. Mas aí também não vai ter cálculo feito, ele vai ser uma cópia de um dos dados onde não era nulo esse pixel. Né? Enfim, e outros fatores também. Bem, o outro item, eu vou passar um pouquinho, eu aviso logo que eu vou passar um pouquinho do nosso horário, tá aí planejado de 1 hora, porque a gente também começou aí uns 10 minutinhos depois, né? 10, 12 minutinhos depois, então eu vou avançar também esse período e vou abrir para as perguntas ainda para poder responder algumas perguntas. Acho que eu estou monitorando aqui as perguntas e estou tentando, essas que são pertinentes ao slide que eu estou comentando, eu estou tentando responder na hora, mas surgindo perguntas ao final, deixar um tempinho para poder responder. Bem, próximo assunto. Né? Já que a gente falou aí de álgebra de mapas e falou que ela é muito utilizada na análise multicritério é o nosso próximo assunto. E é um outro fenômeno, não, é um outro ferramenta, outro instrumento, outra lógica, que a explicação é simples. E a complexidade da execução depende da complexidade realmente do fenômeno e do nível de precisão, fidedignidade que você quiser que o seu modelo tenha. Né? E ele é um método muito utilizado como... Né? Basicamente, ele consiste em gerar um modelo índice para suporte de decisão, onde você vai considerar critérios variados. Né? Porque é uma outra forma de análise, estão relacionadas entre si, né? Mas a multicritério está muito relacionada aos pesos que a gente estabelece. A gente planeja os pesos que a gente vai dar às variáveis. Quando, na verdade, a multivariada, às vezes a gente tem que identificar qual é o peso de cada uma delas. E essa variabilidade desses pesos pode ser dinâmico. Aí acaba que a análise multivariada, muitas vezes, tem alguns tratamentos estatísticos mais elaborados, mais complexos, para poder incorporar. Enquanto a análise multicritério, ela depende de uma metodologia pré-estabelecida. Né? Quando a gente chega a fazer álgebra de mapas ou um outro processamento, geoprocessamento, para gerar um modelo no final, a gente já faz isso com os pesos das variáveis pré-estabelecidos. Mas é o ideal. Mas você pode ter idas e vindas metodológicas e de processos de validação, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então, uma explicação simples consiste em identificar o quanto cada variável influencia na ocorrência ou na intensidade de determinado fenômeno e, a partir da análise conjunta dessas variáveis, chegar ao modelo que possa prever o fenômeno ou o gradiente de intensidade, ou seja, como ele vai variar conforme o comportamento dessas variáveis também é diferente. Eu fiz uma brincadeira, né, com os dados, eu achei bem interessante essa brincadeira. Estava em inglês, eu botei uma brincadeira, deu uma adaptada da internet, eu achei bem interessante. Eu vou montar um sanduíche, e eu tenho lá as áreas de produção, qual é a área que está mais propícia a me produzir um sanduíche? Eu tenho alface do que tomate. Na verdade, eu tenho que ter 3 vezes mais alface do que carne e 2 vezes mais tomate do que carne para o meu sanduíche. Ou seja, eu estabeleci critérios de peso diferentes. Eu fiz um cálculo simples aí. Eu considerei que o valor potencial de sanduíche de cada área é o valor que eles têm de tomate, 3 vezes que eles têm de alface, 2 vezes de tomate e 1 vez que eles têm de carne. E eu chamei isso aí de sanduíche no final, potencial. É uma brincadeira bem simples, mas a ideia é eu ter diversas variáveis, estabelecer pesos para ela e ver como isso vai me resultar no modelo. Além, saindo um pouco do campo da brincadeira com fundo de verdade, mas indo para uma estrutura metodológica um pouco mais pertinente, a gente tem o seguinte. Opa, cara, voltei a apresentação sem querer. Eu montei um esqueminha bem simplificado de metodologia, de uma análise multicritério. É claro que eu estou trabalhando bem simples para a gente poder entender o funcionamento da coisa. Né? A primeira coisa que tem que fazer é identificar quais são
os dados, né, que vão influenciar no comportamento do fenômeno que a gente quer avaliar, analisar ou gerar um modelo para poder prever o seu comportamento em diversos cenários. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar esses dados base das nossas variáveis. Quase que em paralelo a isso, a gente vai estar realizando uma análise bibliográfica, exploratória dos nossos dados ou em outros modelos que já foram propostos, para poder ter uma proposta inicial de peso para as variáveis, ou seja, qual a variável que tem uma influência mais intensa no fenômeno. Exemplo clássico, vamos dar porque é um exemplo bem didático. Quero fazer um modelo de risco de deslizamento. Eu quero gerar um modelo de risco ambiental para uma determinada área. Quais são as variáveis que de imediato me vêm à cabeça? Declividade, densidade de drenagem, tipos de solo e a pluviometria. São as que me vêm de cabeça. Assim. Obviamente tem outras. Eu poderia continuar explorando aqui a pavimentação, o tipo de uso do solo. Eu poderia ter, obviamente, a cobertura vegetal vai influenciar muito. Talvez deveria entrar dentro das primeiras que vem à cabeça. Né? Enfim, insolação ou não, para ter questão do acúmulo de umidade no solo. Né? Poderia ter várias outras. Mas a pergunta que estabelece quando a gente vai definir quais são os pesos, para a gente pensar num modelo bem definido, bem estabelecido, é, por exemplo, quem tem um peso maior? A declividade ou a densidade da drenagem? Quem tem um peso maior? O tipo de solo ou a precipitação? Pode ser, inclusive, e isso é muito comum, que em determinada região essa variação de pesos seja bem diferente. Pode ser que em uma determinada região, pelo volume de precipitação que tem, a precipitação tenha menos importância do que, por exemplo, o solo. Pode ser que em outra, a densidade de drenagem seja muito mais relevante do que a declividade. Então eu preciso avaliar fotografia ou através de análise exploratória de outros modelos, situações parecidas com a minha, semelhantes, para eu ter uma proposta inicial de peso para as minhas variáveis. Ou seja, quais são os critérios que eu vou utilizar para poder montar esse modelo, para poder avaliar a interação entre os meus dados. Né? Eu tenho vários critérios aí, tanto de quais são os dados que eu vou considerar, eu não tenho como considerar todas as variáveis, como eu já disse antes, o ambiente natural ele é infinito em possibilidades, você consegue traçar relações no mínimo de praticamente todas as variáveis ambientais. Então, obviamente, se a gente fosse fazer um modelo que fosse uma réplica perfeita da realidade, a gente precisaria ir desde o nível talvez micro, talvez quântico até as grandes variáveis que a gente faz macro análises. Mas, enfim, essa proposta assim como a identificação dos dados base, ele tem que passar pela avaliação de profissionais qualificados, né? Onde entra a questão da validação. Né? São esses profissionais qualificados que podem ou não já ser membros da equipe fixa do seu projeto, né? Vamos considerar que isso aqui seja um esquema metodológico de um projeto, né? E validar esses procedimentos iniciais, né? Para você poder partir para a próxima etapa. A setinha verde ali saindo da validação está indo para a próxima etapa, que é de fato as etapas de processamento, né? Ajuste de dados, aplicação de interpolações, aplicação de procedimentos de álgebra de mapas e outros. Né? Mas para poder chegar a esse procedimento e executá-lo de forma consistente, eu preciso ter uma validação do procedimento. Na verdade, é uma validação das propostas metodológicas de análise. Né? Eu preciso verificar se a minha proposta de análise de dados, que vai cair no meu modelo, é consistente. Né? E muitas vezes isso envolve, na verdade, isso sempre envolve a análise de profissionais qualificados nas temáticas, qualificados no UTAS de SIG, né? E por aí vai. E, obviamente, eu também tenho que validar o meu resultado, até porque existem erros inerentes ao processo que podem com que eu tenha que mudar os parâmetros, mesmo que os pesos estejam adequados, eu posso ter que mudar no geoprocessamento. Se a validação não der um bom resultado, eu volto para a questão dos e depois eu volto novamente para a questão do geoprocessamento para ver se o parâmetro foi lá ou aqui. Né?
E, novamente, nesse momento da avaliação do resultado, eu preciso de profissionais qualificados. Necessariamente, embora possa ocorrer, mas não necessariamente, serão os mesmos que vão fazer a avaliação metodológica antes do geoprocessamento. Pode ser que no meu projeto, para a validação do resultado, eu só precise, por exemplo, de pessoas que compreendam, que sejam especialistas em estatística, por exemplo. Vou fazer uma validação apenas amostral estatística, que já é suficiente no meu caso. Eu não preciso contratar ou entrar em contato, né, contratar ou contactar um especialista em pedologia para fazer uma análise estatística do resultado. Mas eu preciso de um especialista em pedologia lá no início para ele poder me ajudar a validar o peso que eu dei para o dado de tipo de solo. Então, às vezes, há dois momentos importantes de validação. Podem haver outros. Existem dois que sempre vão ocorrer numa análise multicritério, mas existem outros possíveis. A validação do resultado deu ok, eu posso afirmar, então, que eu gerei adequadamente o meu índice, o meu modelo, e a validação tem um outro papel importante, que é nos ajudar não só a verificar se é adequado, mas o quão adequado está, porque o modelo ele é sempre uma estimativa, e conhecer a margem de erro da estimativa é imprescindível. Obviamente, eu preciso usar muitos exemplos para poder explicar isso. Imagine que você está identificando, por exemplo, áreas de risco de deslizamento, como foi o exemplo que eu dei antes. Se você gera um modelo de precisão, você pode estar planejando de maneira inadequada, desculpe, os procedimentos de segurança para a população e está deixando em situação de exposição ao risco ambiental intenso uma população que o seu modelo, por ter uma margem de erro alta, identificou que aquela área tinha baixo risco. E como eu disse, a validação é uma parte essencial do processo de modelagem e não pode ser iniciado. Existem dois momentos principais de método de validação, mas, repito, podem ocorrer outros, que é a validação da metodologia e a avaliação dos resultados. Exemplos rápidos de como a gente pode fazer cada um deles, tá? Mas esses exemplos não excluem todas as possibilidades. Tá? E, na verdade, existem várias formas diferentes, várias metodologias de validação dentro desses exemplos que eu estou dando para cada um. A avaliação da metodologia é feita principalmente através de revisão e análise, né? Ou através do que a gente chamou aí, que a gente costuma chamar em projetos, enfim, de painel de especialistas, que é você convidar especialistas no tema para debater os pesos que você colocou, debater as outras discussões na sua própria revisão bibliográfica. É muito comum que a gente faça os dois, na verdade. Né? A gente utilizou isso aí recentemente no LabGIS, foi num projeto que o LabGIS estava desempenhando junto ao INEA, no estado do Rio de Janeiro, de risco de inundação em algumas bacias do estado do Rio de Janeiro. Né? E a gente, além de fazer uma análise, uma revisão bibliográfica, para verificar os métodos mais utilizados, quais são os pesos mais aplicados por variáveis, a gente convidou uma série de especialistas para dar a opinião sobre essas variáveis e os pesos que a gente determinou, se as variáveis estavam completas, se precisava agregar mais alguma variável e os pesos que a gente estava propondo. Então, esse é um procedimento muito comum e necessário, importantíssimo. E nos resultados tem duas formas básicas de você validar. Você pode comparar o modelo que você gerou com situações semelhantes às regiões, situações de ocorrências pretéritas desse evento, como por exemplo, eventos de inundação, de incêndios, são eventos que geralmente têm um histórico acumulado de dados, né? Ou seja, você tem uma amostragem histórica de dados e você pode os resultados que o seu modelo prevê com situações semelhantes que aconteceram antes e verificar se está batendo. E, inclusive, fazer análises estatísticas em cima disso para verificar batendo quanto, de precisão, para poder avaliar e verificar se o modelo tem que ser aprimorado ou não. E a outra forma, que é muito comum quando a gente não tem como ficar em campo o modelo, é no momento que a gente gera os dados para utilizar como base no modelo, isso é muito utilizado em interpolação, inclusive. Quando a gente gera os dados para o nosso modelo, a gente busca gerar uma amostragem bem mais ampla do que a gente precisa e na hora de fazer a análise, para poder gerar o índice, ou o que for, a gente não utiliza todas as amostras. A gente reserva, geralmente, uma faixa de 30% dessas amostras, separa, não utiliza elas na análise. A gente roda a análise com os outros 70% e depois a gente compara
o que o nosso modelo estimou com as amostras que a gente não, para ver se está batendo ou se está chegando próximo. Isso é muito comum quando são fenômenos que a gente não sabe quando vai voltar a ocorrer, mas a gente gerou dados com ele. Ou quando a gente tem dificuldade ou um custo alto de gerar novas medições, mas já fez antes. Mas teve um momento que foi devidamente e se gerou um grande número de amostras aí. Okay? Bem, sem a validação da metodologia, a gente corre o risco de perder a metodológica e utilizar critérios e pesos inadequados. Né? E sem a validação dos resultados, a gente corre o risco de perder o controle da qualidade do modelo associado a... Ou seja, eu perco o controle sobre a margem de erro do meu modelo e às vezes é muito fácil perceber isso, mas às vezes não. Às vezes eu gero um modelo de certeza da margem que a gente vai ter de risco aí de sair errado ao trabalhar com esse modelo. E por último, algumas considerações finais que eu julgo importantes antes da gente verificar nossas perguntas. Vamos bater certinho aí no nosso horário. Algumas considerações. Primeira, o erro faz parte. Tá? Através do controle metodológico e da validação, a gente tem esse erro sob controle. Ou seja, buscamos poder estimar também qual é a margem de erro que a gente está trabalhando. O erro sempre estará presente em tratamento de dados, especialmente em dados espaciais, e especialmente quando a gente está falando de modelagem, quando a gente passa por interpolação, geração de índices, índices, os critérios, onde a gente vai de maneira planejada estabelecer pesos, porém, às vezes esses pesos partem de interpretações um tanto subjetivas ou de interpretações de modelos que foram aplicados em cenários que não eram exatamente idênticos ao que a gente está utilizando antes, então sempre vai ter uma margem de erro. O outro ponto é que uma boa modelagem ambiental depende do conhecimento prévio acerca do comportamento do fenômeno ou de análises exploratórias. Então é imprescindível que se busque um conhecimento prévio através de análise biográfica, de análise de outras metodologias utilizadas, ou de análises exploratórias prévias, caso seja um trabalho original, talvez, né? Ou uma proposta de uma metodologia original, que se faça algumas análises exploratórias. E aproveito para somar aqui que também, quando a gente parte como dado base das amostras, ou de qualquer dado base, na verdade, da qualidade e da densidade de amostras que a gente como referência base para poder chegar a um bom modelo. O outro ponto é que o planejamento metodológico prévio ao geoprocessamento é tão importante quanto a questão dos procedimentos, né, de geoprocessamento. Existem diversas formas de chegar ao modelo e nem sempre a mais complexa é melhor. O que se tem que avaliar é qual é a suficiente para se ter uma boa resposta. E às vezes existem modelos simples que respondem bem a diversas situações. E às vezes não tem jeito, tem que se optar por modelos mais complexos e às vezes com conhecimentos muito mais profundos de estatística espacial, geoestatística e outros, às vezes de modelagem computacional e por aí vai. Enfim, por último, modelos ambientais são poderosas ferramentas de suporte de decisão, mas é importante que a gente lembre que eles não encerram em si, em digitação aí, todos os fatores, especialmente por serem limitados frente às variáveis qualitativas e subjetivas que muitas vezes são relevantes frente às decisões acerca de questões de cunho socioambiental. A modelagem ambiental ela é imprescindível, ela é uma ferramenta importante, porém, ela vai trabalhar muito bem com variáveis quantitativas, mas a gente tem muitas carências de modelos que nos permitam trabalhar variáveis qualitativas ou subjetivas. Né? E as decisões elas são tomadas também com base nessas variáveis. E muitas das violências que os modelos sofrem, eles tornam-se obsoletos com o tempo, porque eles não foram atualizados frente aos intuitos, frente aos planos, frente frente às disputas territoriais envolvidas nessas áreas, e elas têm que ser consideradas. Né?
E você muitas vezes carece de um profissional que não tem nada a ver com o profissional que vai fazer uma modelagem ambiental computacional para conseguir vislumbrar e conseguir incorporar ao modelo essas outras variáveis.